Essas pessoas conseguiram enfrentar as inseguranças e o medo para mudar radicalmente de área de atuação profissional. E para falar sobre os desafios que todos nós enfrentamos na vida profissional, eu converso agora com a coach e especialista em carreira, Cibele Sanches, que veio de Blumenau para dar dicas sobre o assunto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Não é nenhum pecado querer mudar de área depois de uma década, 2 décadas numa profissão, né? De forma alguma, né? Quando a gente trabalha sobre carreira, existem alguns conceitos que são bons da gente poder clarificar. E uma coisa que eu sempre trabalho com os meus clientes é a diferença de carreira interna e carreira externa. A carreira externa é isso que reflete na nossa carteira de trabalho, por exemplo, ou no nosso currículo, que são as sucessões de cargos, né? Comecei com tal cargo, depois fui para tal cargo e assim vai. E a carreira interna, ela é vinculada às nossas motivações, né? Então, o que acontece? Aquilo que dá satisfação, que dá sentido para a nossa realização, né? E muitas vezes a gente observa profissionais que depois de algum tempo de percurso profissional decidiram fazer uma mudança, né? Pelo menos externamente parece uma mudança, mas muitas vezes a gente observa que eles tinham uma motivação deles alinhada, né? E acharam uma outra maneira de poder continuar com essa motivação. Esse é um tipo de cenário que a gente encontra. Ou então uma situação onde a pessoa não estava com este alinhamento e fazia aquele trabalho pesado, sofrido, né, custoso, e em determinado momento tomou a coragem, se encontrou e decidiu fazer uma mudança. Autoconhecimento é fundamental, né? Com certeza, né? Com certeza. O autoconhecimento e a autorrealização, ela é fundamental quando a gente fala de carreira de sucesso, né? Porque sem isso a pessoa vai estar tomando decisões pelos outros, pelo que é socialmente aceito e não necessariamente por aquilo que está alinhado com o propósito dela. E só tem um jeito da gente descobrir o nosso propósito, a nossa missão, que é poder se conhecer, para poder aplicar isso no seu dia a dia. Então a pergunta que eu ia te fazer, o que é sucesso, é muito relativo, né? O sucesso, ele é um conceito interno, né? Porque a gente tem muitas vezes na sociedade, isso é uma pessoa de sucesso, né? E existe comumente redes sociais e tudo mais, né? O que a gente tem como uma referência comum de sucesso. Entretanto, sucesso é muito individual, né? Por uma pessoa pode ser criar seus filhos, para outra pode ser completar sua faculdade, para outra pode ser abrir uma empresa, para outra pode ser fazer uma condução de uma ação social. Então, o sucesso é sim um conceito interno. E aí volta ao que você tinha comentado antes do autoconhecimento, porque sem ele a gente não sabe o que deixa a gente satisfeito e logo a gente não consegue nunca alcançar o sucesso porque a gente não sabe o que é. É difícil alcançar aquilo que a gente não sabe, né? Fica a pergunta no ar. O que é importante pesar na hora de mudar de carreira? Além de uma reserva financeira, né? Porque exige investimento também, né? Claro, claro. Alguns pontos são interessantes de pesar, né? Existe a questão bem prática, né? Afinal de contas, as contas chegam todo mês, né? Então, isso precisa fazer um planejamento financeiro, precisa organizar direitinho, né? Planilhar suas despesas para saber quanto é que precisa todo mês para poder gastar e ter isso organizado, ou eventualmente, numa mudança de carreira, poder, se necessita uma outra formação ou algum equipamento necessário, né? Para poder fazer essa reserva também para poder atender isso. Isso é um aspecto, o aspecto prático da realidade, né? Um outro aspecto muito interessante quando a gente fala de mudança de carreira é contar com o apoio de pessoas significativas, né? Pessoas que realmente são apoio na vida de cada um e cada um tem o seu, né? Pode ser a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, o amigo, enfim, né? Depende muito de cada pessoa. E o fato mais intrínseco, mais individual é poder fazer uma decisão de escolha de mudança de carreira baseado em algo que de fato traga satisfação. Não porque é a profissão da moda, não porque mandaram fazer, mas sim que esteja alinhado com um propósito, com a missão de vida de cada um. Então devem existir algumas perguntas básicas que a pessoa tem que se fazer para conseguir tomar essa decisão, né? Com certeza. Uma das coisas que eu sempre trabalho com os meus clientes é buscar entender com eles, né, quais são as questões e as situações que eles mais tiveram felicidade em sua história de trabalho, né? Porque isso vai dar pistas para a gente do tipo de coisa que realiza essa pessoa, né? Então é um exercício que eu costumo fazer, recomendo para todo mundo que esteja assistindo a gente também, que possa parar e pensar quais são os momentos principais de felicidade na sua carreira, né? Porque ali vai encontrar algumas das respostas do que de fato vai fazer ter sucesso em sua vida profissional. Enfrentar o medo. Como enfrentar o medo? Porque eu acho que o medo deve
ser uma das barreiras para tomar coragem, né? Com certeza, com certeza. A perna treme, o estômago dói, a mão sua, né? Tudo isso acontece quando a gente fala de mudanças de modo geral, né? E mudanças de carreira mais ainda, porque a carreira ela é uma contribuição muito específica de cada um, né? É um presente que a gente dá para o mundo. Então, é poder fazer a sua rede de apoio, né? É poder ter pessoas com quem você possa contar quando as coisas não são boas também, ou quando aquela perninha treme, né? E nisso a gente vê formações, cursos e mesmo grupos que acabam se formando de pessoas que decidem empreender ou decidem fazer uma mudança, que você consegue ter um suporte compartilhando sua experiência, porque a sua dor provavelmente é a mesma dor de outra pessoa, né? Não é só a sua perna que está tremendo no momento que você está fazendo uma mudança de carreira, né? E aí vai toda a rede de apoio, todo o planejamento que a gente comentou anteriormente, né? Porque o planejamento também ajuda a diminuir o medo. E também as consequências para o lar, né? Sim, com certeza, né? De poder, e por isso é importante estar acordado com as pessoas que são impactadas, né? Para poder entender se é um provedor de família, por exemplo, né? De poder fazer esse acordo em casa. Olha, a gente vai fazer uma mudança na nossa rotina porque eu vou seguir uma coisa que é importante para mim, então agora pode ser difícil, mas o futuro ele tem uma cara mais bonita, né? Então, de ter tanto planejamento financeiro e organizacional interno da família e da casa, quanto a rede de apoio, né? É muito mais fácil de mudar quando a gente tem pessoas apoiando a gente e quando a gente sabe o que quer e algo que realmente faz a gente feliz. Isso faz a gente superar qualquer adversidade. Bom, o apoio da família é fundamental para tudo, né? Com certeza. Sibeli, muito obrigada pelas dicas, que veio Imagina. direto de Blumenau aqui para conversar com a gente. E agora todo mundo em casa, então já sabe, planejamento financeiro, se conhecer, perguntar para si mesmo o que quer da vida. Muito obrigada. Obrigada.